Salve, salve, torcida azulina! Estamos começando agora o 7º episódio do Bancada Azulina, em mais uma semana gloriosa, uma semana de 2 vitórias, uma semana de lançamento da Série C. Já sabemos como será a competição que enfrentaremos agora a partir do final de abril. E compondo a bancada hoje temos Jones Ribeiro. Boa noite, Jones. Como foi sua semana? Como você está, querido? Boa noite, Mike. Boa noite, Lucas. Boa noite aos nossos companheiros, nossos camaradas que nos acompanham aqui no podcast. É uma semana muito boa. 2 vitórias, liderança no Sergipano mais que consolidada. Praticamente dependemos de apenas um empate para conseguirmos a vaga na Copa do Brasil ano que vem. Então, é uma semana muito boa. Beleza. E você, Lucas, como foi seu final de semana, a sua semana? Como tem passado, camarada? Eu já tô em ritmo de carnaval, né? Dragão prestes a carimbar o passaporte para a Copa do Brasil 2020. Estive em Frei Paulo. Vamos falar um pouco do jogo de Frei Paulo, um pouco do jogo de ontem contra o Boca, que o Dragão goleou. E já vamos projetar o grande jogo desse primeiro turno do Sergipano, que é Confiança e Lagarto, quarta-feira, 8 da noite no Batistão. Beleza. E só para lembrar, o podcast Bancada Azulina pode ser encontrado no YouTube, no Spotify, tem o feed próprio que você encontra no site dragãodearacaju.com.br. Caso tenha alguma dúvida, manda seu contato lá por nós, pelas redes sociais, a gente sempre divulga em todas as redes. Deixe seu comentário, vá no site, vá no feed, vá no Spotify, enfim. Ouça o Bancada Azulina e divulgue para que mais pessoas possam acompanhar nosso programa. E vamos começar sobre o primeiro jogo da semana. Confiança 1, Frei Paulistano 0. Na verdade, Frei Paulistano 0, Confiança 1. Jogamos de visitante na cidade de Frei Paulo, no Agreste Nordestino, no Agreste Sergipano. E por ser um jogo fora de casa, no interior, não deu para todo mundo ir, mas tivemos nosso enviado especial, Lucas Oliva. O que você pode dizer pra gente desse jogo? Foi um jogo mais difícil do que era esperado. O Confiança tomou alguns sustos, Jean nos salvou algumas vezes, enfim. Dê seu panorama. Então, Mike, primeiro dizer que é um barato, né? Viajar pro interior junto com a massa proletária, uma boa presença da torcida do Confiança lá no Titão. E movimenta a cidade, também uma boa presença da torcida do Frei Paulistano. E foi uma noite bem agradável, aquelas noites frescas de lua, né, do interior. E a partida de futebol. O Titão é um gramado um pouco duro, pouca grama. Então a bola quicava, ela ia no segundo andar e ficava um pouco comprometido o bom futebol. Então, o que a gente viu em campo foi o Frei Paulistano, né, que é conhecido como o Touro do Sertão, em cima do Confiança, os 90 minutos, e o Dragão se defendendo, jogadores como Marcelinho e o Amilcar, que veio do Botafogo, que estreou pelo Confiança, não desenvolvesse o futebol, que é mais de velocidade, dar um tapa na bola e sair em ultrapassagem, porque o campo não permitia. Então, era um Frei Paulistano em cima, já fazendo um milagre atrás do outro. Teve uma defesa que a arquibancada levantou, impressionante a defesa que ele fez, a queima-roupa, segurando o Confiança. Eu lembro até que se fosse Henrique, aquele goleiro chama-gol que a gente tinha em outras temporadas, eu não sei se a gente sairia com a vitória de Frei Paulo. E aí o Confiança acerta um contra-ataque da escola brasileira mesmo, de contra-ataque mortífero, com uma finalização precisa, a conta-gotas do Ítalo, e faz 1-0, né? Mas foi sufoco, viu? Os 90 minutos sufoco. No segundo tempo a gente pensou que o Confiança ia ficar um pouco mais com a bola, mas não. Frei Paulo em cima, perdendo gol, mas saímos vitoriosos lá do interior. Mas foi sufoco, viu, Mike? Beleza, eu ouvi o jogo, então mais ou menos os radialistas passaram esse panorama do sufoco, do gramado ruim, que atrapalhou, assim, a gente fala o gramado atrapalhou a gente, mas também atrapalhou o Frei Paulo, ainda que eles possivelmente estejam mais acostumados ao gramado e sabem como melhor conduzir a bola, então eu esperava
menos dificuldades, mas ainda assim... Eu até escrevi no texto do pré-jogo que o Frei Paulistano vinha se recuperando. Ele começou com 2 derrotas, mas depois bateu o Boca, empatou com o Olímpico, então já não era aquele saco de pancadas que a gente esperava. Mas depois perdeu pro Dourense esse final de semana, né? Cara, é porque o Dourense, como o maior alvirrubro do estado, ele tá muito bem. Maior, assim, tenho provas de que o maior alvirrubro do estado é o Dourense. O Dourense, assim como nós, só tomou 1 gol na temporada, então o time de Dores não tá ruim. Assim, achei... bateu 2-0, Frei Paulo. Foi um resultado normal, até porque foi no Ariston, que é difícil jogar lá. Mesmo os times bem difícil. maiores. Bem difícil, já joguei lá. Já jogou lá? Dê seu relato aí. O campo é bastante duro e ele tem um desnível, que ele é um pouco descaído pro lado onde ficam os vestiários. É um campo apertado, é bem duro de jogar lá, bem duro. Lucas, você que esteve lá, teve um jogador da base que foi muito elogiado, assim, surpreendentemente elogiado pela crônica radiofônica. Eu não me recordo agora o nome dele. Ele entrou no segundo tempo contra o Frei Paulistano. Rafa Marques. Enfim, Rafael Marques, né? Isso. Fale um pouco sobre esse jogador, o que é que você viu de lá que mereceu tantos elogios dos radialistas. Rapaz, eu sinceramente não vi grandes coisas não, porque esse elogio da radiofonia sergipana para ele. O menino entrou bem, se posicionou lá, mas não deu pra muito, porque o Confiança não ficou... Se você for elogiar posicionamento, o Confiança ficou bem postado, e ele fez a parte dele, mas eu não vi ele com a bola, não deu para analisar o Rafael Marques, assim, como o pessoal tava elogiando bastante, né? Mas na questão de empenho, de combate, acho que o time todo tava tentando, né? É o que eu tô falando para todo mundo, Maia, que em Frei Paulo, tudo bem, não tem como você analisar, porque o piso não permite você analisar direito. Mas assim, contra o Boca, que a gente vai comentar agora em seguida, Confiança já teve mais com a bola, virando o jogo para um lado e para o outro, sufocando o Boca, mas eu sempre fico com a impressão que enquanto o Boca estava 100%, o Boca estava conseguindo se defender bem. Mesmo que o Confiança estava girando a bola o tempo todo, tentando achar um espaço, fazer uma penetração. Mas aí eu fiquei com a impressão que quando o Boca perdeu a capacidade física, é que nosso Dragão deslanchou e 1, 2, 3, 4. Eu acho que os grandes testes de Betinho e desse time do Dragão vão ser os 2 jogos em casa contra o Vitória e o CRB. Se vencer esses jogos, classificando o Dragão, a classificação inédita para a segunda fase do Nordestão, eu juro pra vocês, eu não falo mais um mais de Betinho. Rapaz! Vamos ver se você consegue. Tá gravado. Tá registrado. Beleza. Vamos cobrar. Jones, então comece a falar desse jogo contra o Boca, que aconteceu ontem à tarde no Batistão, onde o Confiança venceu o Boca Júnior de distância por 4-0. Time do Boca que tinha batido Itabaiana na rodada anterior. E por conta disso a gente teve alguma preocupação, mas no final das contas, placar elástico e uma vitória tranquila do Confiança. Vitória tranquila, placar elástico, poderia ter sido até um pouco mais. Confiança teve algumas chances, que não conseguiu converter em mais gols, mas no geral eu acho que foi uma apresentação muito boa e é preciso destacar mais uma vez que a estratégia de Betinho, ela tem dado certo, a estratégia do rodízio. O jogo de quarta-feira foi um jogo em condições típicas do Campeonato Sergipano, campo ruim, jogo no interior, que impõe uma série de dificuldades aos clubes da capital, aos maiores, também o Itabaiana, que apesar de ser do interior do estado, é um dos maiores clubes do estado, mas o time conseguiu, mesmo na dificuldade, vencer o jogo, o que é muito importante. E ontem foi uma apresentação bastante convincente, porque ele demonstra que o Confiança está tendo capacidade, muitas vezes em uma jogada individual, como foi o primeiro gol, que é o gol que fura, o gol que abre o placar geralmente é o gol mais difícil, e principalmente num jogo como o jogo de ontem, um jogo que estava apertado, o Boca se defendendo bastante, e Jonatas sacou da cartola uma belíssima jogada, conseguiu fazer aquele lindo gol, mas o Confiança está provando que é capaz de romper as defesas, quando as defesas elas são muito fechadas, elas são muito trancadinhas, o Confiança está tendo competência para romper. No jogo de ontem,
uma coisa que chamou a atenção é que, no meu entendimento, os jogadores que entraram no segundo tempo entraram muito bem, e isso para mim é bastante positivo, porque eu gostei da movimentação do Romarinho, que na pré-temporada estava se destacando, provavelmente iniciaria o ano como titular, mas teve uma contusão, e agora parece que está pegando de novo o ritmo de jogo, está ganhando confiança. É um jogador com uma capacidade muito boa de drible, me chamou a atenção, eu particularmente ainda não tinha visto ele jogando, e é uma vitória para demarcar espaço. 4-0 não é todo dia que sai, principalmente os times de Betinho, é muito difícil um time de Betinho ganhar de 4-0, e aconteceu, e poderia ter sido um resultado ainda mais elástico. Tenho me agradado, ao longo das últimas rodadas, tenho me agradado bastante do Confiança, o último jogo da Copa do Nordeste, lá no Piauí, e esse jogo agora contra o Boca, eles mostram uma confiança diferente, uma confiança que parece estar caminhando bem, está preparado para os testes que eu já venho falando há algum tempo. O Lucas agora lembrou, que os testes de verdade para o Confiança, para saber qual é o nosso real nível, vão ser os jogos da Copa do Nordeste, contra os times de Série A e Série B. Não apenas os jogos em casa, mas também os jogos fora, até porque o estilo de Betinho é um estilo que casa muito bem para os jogos fora de casa. Então talvez fora de casa, se a gente conseguir um bom desempenho, a torcida pode criar bastante esperança para esse ano de 2019, alçar voos mais altos. Bacana. Assim, falando de Betinho, cara, eu tô falando uma coisa aqui que talvez Lucas vai ter um pequeno infarto. Eu vi uma evolução de Betinho desde a última passagem dele pra cá. Então, você vê que contra o Altos, ele entrou com um time com 3 volantes, time mais pegado, um time que, para não perder o meio campo, sabendo que o Altos vinha pra cima porque precisava do resultado e jogava em casa. Então, contra o Boca, por outro lado, ele já sabia que o Boca vinha por uma bola. Ia tentar fazer o mesmo que fez contra o Itabaiana. Conseguiu um gol, se fechou e defendeu muito bem e não tomou o revés. Então ele entra com um time mais leve, ele entra com Ítalo, ele entra com Vila jogando muito bem de novo, mais avançado. Então, Vila tá impressionante. Ele tá meio que como ele tá armando esse time dentro desse rodízio, mas também de acordo com o adversário que ele pega. Então isso é uma coisa que Betinho até pecava nos anos anteriores, de sempre jogar da mesma forma, até de não fazer esse rodízio nunca. E hoje ele, além de fazer o rodízio, ele adapta seu time para o estilo do adversário que pega. Isso eu gostei muito. E outro ponto a destacar de como o rodízio, né, tem feito com que os jogadores entrem pilhados, porque sabe que ninguém ali está com a titularidade absoluta, exceto um ou outro. Então faz com que as substituições no segundo tempo, com o jogo praticamente ganho, faz com que os jogadores corram, demonstrem possibilidades para a torcida e para o próprio treinador. Eu acho isso também tá pegando muito bem. E claro, a gente vai ver as dificuldades maiores quando pegarmos os times de Série A e B na Copa do Nordeste. Mas para evolução e para quando começou a temporada e pro que estamos vendo agora, tô gostando demais do time como tá. Quarta-feira eu tô curioso para saber como vai ser a escalação, porque teoricamente ontem foi o time principal, né? Aí será que ele vai repetir o time ou vai ter algumas alterações, né? É um jogo, assim, importantíssimo. Eu tenho informações que a cota pra gente próximo ano na Copa do Brasil não é de 500 mil, é de 1.600.000. Ou seja, é algo muito quarta-feira. Basta um empate que a gente não precisa nem se preocupar com o jogo lá no Ariston. Repita aí que a última parte cortou. Não, eu tô falando o seguinte, que esse jogo de quarta-feira contra o Lagarto, além do Lagarto se mostrar um dos melhores times do primeiro turno, é um jogo que você praticamente empatando, o Confiança nem precisa se preocupar com o jogo do Ariston contra o Dourense. E a cota de 1.600.000 que o Confiança pode carimbar quarta-feira é um dos grandes objetivos desse primeiro semestre. Inclusive, eu sendo bem pragmático, uma coisa pessoal mesmo, eu deixaria o Sergipano de lado. Eu ia buscar a classificação inédita da Copa do Nordeste para reescrever mais uma página da história. A Copa do Nordeste, que é traumática para todo o proletário, é uma competição mais traumática. Você pode conversar com... É muito trauma, pô. E esse ano a gente pode virar essa página.
né, com essa classificação inédita. A gente tem até um podcast só sobre isso, né? Exato. Então, vamos então tentar fazer um panorama sobre esse lagarto. Eu não vi nenhum jogo dele, mas, sinceramente, se fosse contra o Dourense, eu estaria mais assustado. Se o Dourense tem essa estatística que eu falei, só tomou um gol. E esse gol que ele tomou foi do Sergipe, mas ele meteu 3-1 aqui em Aracaju pra cima do Sergipe. Desde então não tomou mais gol. Tá em segundo lugar. Eu acho que, não sei se a grife Diego Costa tá tornando esse lagarto mais badalado do que ele realmente é. Ontem ele tomou sufoco pra conseguir apenas empatar com o Guarani. O Guarani perdeu pênalti no último minuto do jogo. Então, assim, eu tô bem confiante e até tranquilo com o time. Se o time apresentar o que tem apresentado, a gente ganha facilmente o lagarto. 2-2, viu? Fortaleza e Bahia, acabou. Acabou? G4. Então a gente continua no G4. Continuamos no G4. Exato. E sobre o lagarto? Alguém conseguiu ver alguma coisa? Eu não vi nenhum jogo do lagarto, mas assim, só olhando o dado, eu ainda acho que o Dourense seria um desafio mais difícil. Eu vi o jogo do lagarto, eu não vi nenhum jogo do Dourense. Eu vi o jogo do lagarto contra o Sergipe, contra o rival, mas assim, o jogo contra o rival não é um parâmetro muito bom, porque praticamente todo mundo vence, mas foi uma apresentação que tem alguns jogadores que se destacam. O jogador que fez, acho que foi o jogador que fez 2 gols, me falha o nome agora dele, mas ele jogou muito bem, não apenas pelos 2 gols. No jogo de ontem... Da Silva fez e deu passe para né? Da Silva e Sergipe, né? Sim. E Daniel é um cão de guarda impressionante, Daniel, ali na cabeça de área do Lagarto. E ontem, não sei se vocês viram, mas ontem o gol do 1-0 do Lagarto, o cara fez o gol quase no meio de campo. Impressionante. Uma pancada, um golaço. Eu acredito que não vai ser um jogo fácil, porque o Lagarto parece ser um time técnico também, e geralmente os times técnicos eles sofrem bastante quando jogam nos gramados muito ruins. Também joguei lá no Caio Feitosa, acho que foi no Caio Feitosa, o jogo foi ontem. No Andrezão. Né? Foi em Canindé. Foi em Canindé. Não conheço. Então, geralmente, nunca joguei em Canindé. Os estádios são muito duros, né? A bola quica muito. Quando a bola quica muito, é muito difícil o domínio e tal. Dificulta bastante. Mas o Batistão, ele tem essa vantagem para o adversário do Confiança, que é oferecer excepcionais condições de jogo. Então, se for um time técnico, vai conseguir tocar a bola. Às vezes um acaso, às vezes um acaso, acho um gol, um lance, um caso fortuito. Eu não tô tão confiante assim no jogo. Acho que vai ser um jogo bastante duro. Até porque o Lagarto, ele vem ganhando corpo, e já o ano passado ele impôs muita dificuldade. A gente não conseguiu vencer o Lagarto aqui no hexagonal do ano passado. Acho que foi um jogo que foi 0-0. Era um jogo que se a gente tivesse vencido aquele jogo, teria passado para a final, e não conseguimos vencer. Então, eu tenho uma expectativa boa. Até porque a gente vencendo, vai para a última rodada, pode poupar, e sim poupar realmente o máximo que puder para dar um gás na Copa do Nordeste. Mas eu acho que vai ser jogo difícil. Eu acho que se Betinho mantiver Ítalo com a camisa 10, o Confiança atropela o Lagarto. Então o Lucas está esperando um atropelo. Se Betinho mantiver meu camisa 10, nato, né? Ítalo. Então, a gente tem essas diferenças, vamos dizer, de análise, né, a respeito do Lagarto. Mas como Jones viu o Lagarto em campo contra o Sergipe, em Pedrinhas, que dizem que o gramado de Pedrinhas é muito bom, que é o gramado lá que está sendo bancado pelo Lagarto. Como? Tá muito bom o gramado do Robertão. Isso. Então, vamos ver como se encaminha esse jogo. A gente tem um desfalque, né, que Ângelo foi expulso no jogo contra... Ô Mike, isso não é desfalque, Mike. Isso aí foi um reforço. O cara é titular, rapaz. Tem a confiança de Betinho, que tá acertando quase tudo essa temporada. Mas enfim. Minha confiança contra o Lagarto é isso. É Marcelinho ali na direita, Ítalo caindo ali pra jogar com ele. Vai dar show, pô. Quarta-feira eu tô lá, vou faltar até o cursinho. Então veremos o menino Marcelinho indo pra cima do Lagarto aí nessa quarta-feira. Então, a gente precisa
uma vitória garante a gente na Copa do Brasil. O empate eu acho que não. Se empatar... Garante também. Garante também? Garante Mas também. o Teodorense tá quantos pontos atrás da gente? 4 pontos, né? Não, o Confiança tem 16 Teodorense 12. e a Dorense e o Lagarto tem 12, ou seja, 4 pontos, são 2 rodadas. Uhum. Depois dessa só vai ficar faltando uma, né? Entendi. A Dorense vai pegar o Olímpico, sabe-se lá onde, que o jogo seria em Itabaianinha, mas pela situação do Olímpico, a Dorense deve ganhar. O Olímpico só marcou 1 ponto contra acho que foi empate contra o Frei Paulistano. Não, empate contra o Boca. Então, dificilmente a Dorense não vence esse jogo. Então, se a Dorense empatar, a gente praticamente sela a classificação. Bem, então de Campeonato Sergipano é isso. Mike. Oi, fala, Jones. Outra coisa boa que teve no jogo de ontem é que eu espero que a zica de Tito tenha acabado com aquele gol, né? Sim. Desencantou. Primeiro gol com bola rolando em meses. Pois meses. Não, além disso, o gol de Ítalo ou foi de Gustavinho? Acho que foi o de Ítalo. Ele fez uma boa jogada ali pela linha do fundo, relembrando o Tito de 2017. Isso. Fez uma boa jogada, o homem voltou, rapaz, e assim vai. Agora só para na Série B. Então vamos pro assunto principal da semana. Essa semana nós conhecemos a tabela básica da Série C, a tabela completa, na verdade. Pela primeira vez a CBF divulga a tabela completa, com previsão de horários. Tivemos pequenas mudanças no regulamento, e, enfim, já começamos a entrar no clima da terceira divisão, na qual nós faremos a nossa 20ª participação. Confiança é um patrimônio dessa Série C, para o bem e para o mal. Quero largar isso, deixar que alguém tome conta dessa divisão, porque a gente tem que subir um pouquinho mais. Então, o que é que vocês veem aí dessa largada da Série C, nos nossos adversários, na nossa tabela? Alguém tem algo a comentar? Quem quer começar? Não, só comentar que são jogos sábados e domingos, né? Sim. Isso é interessante, que você tem semana cheia para treinar. Acho que é um ideal para uma equipe de futebol. Então, ela tem essa vantagem, que não são 2 jogos por semana, não só aquele ritmo doido, aquele desgaste maluco. E dá oportunidade pro treinador montar bem sua equipe, ter uma semana de treinamento. O Dragão estreia contra o Sampaio Corrêa. O Sampaio que tá essa temporada mal das pernas, já perdeu 2 clássicos por moto. Hoje mesmo perdeu pro MAC, o Maranhão. Mas claro que daqui pra lá pode ser outro Sampaio. Vai ser Mas outro Sampaio. assim, o Confiança tem tudo pra chegar na Série C forte, né? Tem que fazer contratações pontuais. A gente tá claro que precisamos de 2 laterais, um direito e um esquerdo. Temos que contratar um centroavante, não dá pra ficar só com o Tito. E ir pra cima, pô. Vencer os jogos. Espero que Betinho mostre sua capacidade, se reinvente, né? E mostre sua capacidade de ser mandante contra esses jogos do Nordestão, contra o CRB e o Vitória aqui, que fora de casa, os times de Betinho se comportam bem. A gente viu contra o Alto e a gente agora vai ter outra mostra disso contra o Fortaleza. Não sei se vai ser no PV ou no Castelão, mas a gente pega o Fortaleza fora de casa, no Nordestão. E são grandes testes, grandes laboratórios para nosso objetivo principal de toda a massa proletária, que é chegar na série B, né? A gente quer cota de 8 milhões, a gente quer Premier, a gente quer esse dragão aí grande, o Brasil todo. Beleza. Só para confirmar aqui para algum desavisado que não saiba quem vai participar da Série C. A Série C é dividida em 2 grupos. Nós estamos no grupo A, que esse ano, devido ao fato de ninguém ter subido para a Série B o ano passado, ficou um grupo exclusivamente nordestino, com ABC, Botafogo, nós, Confiança, Ferroviário, Globo do Rio Grande do Norte, Imperatriz, Náutico, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e 13 da Paraíba. O outro grupo seria Atlético do Acre, Boa Esporte, Juventude do Rio Grande do Sul, Luverdense do Mato Grosso, Paysandu do Pará, Remo do Pará, São José do Rio Grande do Sul, Tombense, Volta Redonda do Rio de Janeiro e Ipiranga do Rio Grande do Sul. E devemos agradecer
por não estar nesse grupo B, há 2 nossos conhecidos, Iago e Bob Gel, Roberto Fernandes, que ajudaram a evitar o rebaixamento do CRB. E caso o CRB tivesse caído, provavelmente Confiança ia para o outro grupo, da galera do Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Além disso, nossos primeiros jogos, Sampaio Correia, Globo, Sampaio Correia em casa, Globo em Natal. Depois recebemos o ABC em casa e viajamos a Imperatriz no Maranhão. Essas são as 4 primeiras rodadas. Jones, dá pra largar bem com esses 4 jogos? Dá pra pontuar bem e dar uma arrancada, como a gente costuma fazer? Acho que sim. O Confiança tem tudo pra começar bem essa Série C. Como o Lucas falou, o primeiro jogo já é um jogo que, se as coisas não mudarem até o início no final de abril, quando teremos o início da Série C, o Confiança tem tudo para quebrar um pequeno tabu, que eu não lembro do Confiança vencendo recentemente o Sampaio Corrêa, tanto aqui quanto fora de casa. O Globo também, o Globo já está um pouco diferente. Ele só está disputando apenas o Campeonato Potiguar, e isso tem as suas consequências, porque significa dizer que ele não está com cota nem de Copa do Nordeste, nem de Copa do Brasil, mas o Globo fez um bom primeiro turno. Ele perdeu apenas para o ABC, uma única derrota, foi na primeira partida do campeonato, e foi o terceiro colocado. Ele não foi para a final do turno, ficou em terceiro colocado com 12 pontos, América de Natal e ABC fizeram 13. O treinador é o mesmo desde junho do ano passado, Igor César, que ele chegou meio para apagar aquele incêndio, aquele fumaceiro que estava acontecendo lá no meio do ano, porque o Globo não estava bem na Série C do ano passado. Depois ele foi subindo e terminou a Série C mais ou menos no mesmo patamar nosso, um pouco atrás, mas bem próximo ao nosso patamar, né? Não caiu, ficou ali no meio da tabela. Mas aparentemente é um time que joga melhor fora de casa. A maior parte hoje jogou com o ABC em casa, não conseguiu vencer, mais um empate. É um time que parece jogar melhor fora de casa. Então, como a gente vai jogar fora, e Betinho é bom de armar time para jogar fora, também cria um pouco mais de esperança. Eu acho que temos tudo para começar bem, né? O Confiança, surpreendentemente, fez um time bom desde o início do ano. Eu só tenho medo de a gente ir bem demais na Copa do Nordeste e, de repente, começar a desfazer, porque isso sempre é um risco da primeira parte boa do ano, porque como a gente tem um orçamento mais reduzido, vem um de fora e quer levar e geralmente leva. Mas tirando isso, é promissora essa partida, esse tiro de partida na Série C de 2019. Mas tem que contratar, né? Tem que contratar. E o Dragão passando para a segunda fase do Nordestão tem cota extra, né, Jones? Tem cota extra, exatamente. Tem que investir, fortalecer nossas laterais, trazer um centroavante aí, um 10 de verdade, porque Timbó não é 10, já tá claro que é um meio atacante, finalizador, ele não arma nada, não constrói nada. Quem tá fazendo esse papel de 10 é Ítalo. Mas tem Felipe Lima ainda, né? Mas Felipe Lima é muito estranho. Eu pensei que ia jogar ontem, sábado, não jogou de novo. Aí tem alguma coisa, né? Nesse mato tem cachorro. Beleza. Só uma lembrança, o Sampaio, por ter sido campeão da Copa do Nordeste do ano passado, ele tem uma cota de Copa do Brasil de 2,5 milhões. Então ele vai investir sim para a Série C. Não acredito que vai ser esse Sampaio que a gente tá vendo apanhar de todo mundo para o segundo semestre. Então tem essa coisa. Ainda falando da Série C, algumas informações básicas aqui de regulamento, né? Que o ano passado tinha um limite de inscrições, então poderão ser inscritos atletas até a 15ª rodada, que é ali um pouco mais que o meio da Série C. Antes era até a 9ª rodada. Então até na metade, no final da primeira fase, você ainda podia mudar os jogadores. Agora tem uma esticada maior. E poderão ser feitas 5 substituições nesse processo aí de colocação de atletas, já que o máximo de atletas inscritos são 35. Isso pode ser complicado pra gente, entendeu? Já que a gente esse ano tá com orçamento reduzido, então os adversários vão ter aí a oportunidade de se reforçar e mudar seus times até mais tarde. Então isso pode pesar na hora de fazer na hora de virar um jogo. A gente precisa lembrar o que aconteceu com o Náutico. Depois que a gente bateu o Náutico ano passado lá na Arena Pernambuco, o Náutico
tinha dinheiro em caixa, que conseguiu levantar pela Copa do Nordeste e, enfim, dos próprios empresários pernambucanos, e mudou a cara do time e quase subiu. Saiu da lanterna para classificação e, por um detalhe, não subiu para a Série B. Então essa aí é uma... Saiu da lanterna para a liderança. Exatamente. E uma coisa interessante que por enquanto a gente não sabe se haverá transmissão. Isso eu falo daqui a pouco, mas como o Lucas falou, os jogos serão sempre aos sábados e domingo, que é muito bom, porque aquele jogo de segunda-feira à noite, cara, às vezes tinham jogos 9 horas da noite na segunda-feira, que era um horror. Então, pra voltar chegar em casa de madrugada, depois daquele jogo, era, enfim, muito ruim. Isso foi... Ô Mike, a Fox tá negociando aí, parece que a CBF tá intermediando, talvez Série C na Fox, viu? Tem a Fox e aquela DAZN, que é DAZN, que é uma Netflix do esporte, por mais que... Enfim, é uma plataforma de streaming, tá chegando no Brasil agora, já tá transmitindo jogos da Sul-Americana e Libertadores, e como não vai conseguir Série A e B mesmo, ela precisa ter jogos na sua grade para além dos jogos europeus. Então, ao que parece, além da Fox Sports, talvez essa DAZN vai transmitir também a Série C. É porque é tanto nordestino que eu chamo de... Quase estou chamando de Copa do Nordeste 2.0. E aí talvez mude essa coisa, talvez algum jogo ou outro passe para a segunda para se adequar melhor à grade, porque com certeza a Fox não vai querer transmitir uma Série C concorrendo com a Série A no domingo, nem com a Série B no sábado. Talvez então sejamos forçados a voltar para casa de madrugada, como nos anos anteriores. Tinha sobre isso. Bem, mais alguma coisa sobre essa Série C? Quais são as expectativas? O time tá empolgando pra gente ter esperança de subir? Pra gente fechar esse papo inicial da Série C, só lembrando aos ouvintes, na semana da estreia na Série C, a gente vai fazer um guia da Série C, vai fazer um baculejo time a time, mostrando suas coisas boas, suas coisas ruins. Então esse vai ser só o pontapé inicial. Então, Jones... Mas que eu acho que os grandes gargalos do Confiança são as laterais. Tanto Altemar como o Ângelo estão comprometendo muito o desenvolvimento do Confiança, principalmente meio campo ataque, entendeu? Eu acho que se o Dragão contratar para essas duas posições e também peça de reposição, eu acho que a gente vai ter uma Série C promissora, até porque são times que o Dragão está acostumado a enfrentar e já tem know-how nisso, né? Acho que e Betinho, eu acho que ele tá traçando aí voos altos aí com Confiança. Então eu acho que é pra torcida do Proletária se empolgar mesmo. Jones, como você projeta esse início de Série C? O que o Lucas falou é bem pertinente, eu concordo com ele. A gente tem um lateral direito que não sobe e a gente tem um lateral esquerdo que não passa. É impressionante. Os dois laterais, eles parecem tão pregados. Se a gente tivesse um lateral que ele desse suporte no momento de ataque... Um só seria bem melhor, porque assim, a gente tem um lateral direito que sobe, o esquerdo que defende, aí beleza, fazia o balanço, mas a gente tem o esquerdo que sobe, o contrário também, mas os dois que não sobem, a gente chama muito time a gente chama, como os times jogam hoje em dia, com a maior parte dos times, inclusive Confiança, eles jogam no 4-3-3, que tem dois caras sempre abertos, então como os times jogam assim, quando você tem dois laterais que não passam muito, o que acontece? Fica afundado, porque os dois laterais ficam muito na defesa, isso. Então os dois pontas do adversário ficam o tempo todo no nosso ataque. E isso aumenta o espaço para o time, muitas vezes no contra-ataque, que a gente receba, e também a gente não consegue pressionar muito o outro time, porque os caras estão muito confortáveis, como ele não volta muito para fazer o balanço, o ponta do time adversário, porque o nosso lateral não passa, então ele fica confortável, ele cansa menos. Então quando ele vem atacar, os nossos laterais é que vão sofrer. Ô Jones, mal comparando, por que o Sampaoli está fazendo tanto sucesso aqui no futebol brasileiro? Os times de Sampaoli, os dois laterais, eles sobem simultaneamente. É raro isso aqui no futebol brasileiro, de hoje atual, que acontece, né? Normalmente é aquele negócio que o Muricy fazia, né? Quando sobe um, volta outro espera e tal. E o Sampaoli, os dois sobem, os dois atacam. E aí, meu irmão, o time adversário que se vire
trazer os pontas para pegar, para voltar. E isso os nossos laterais não causam, esse desconforto com o adversário, né? Tanto Altemar como o Ângelo, muito mal mesmo. Do meio para frente, muito mal. E atrás não são essas sumidades todas, né? Comprometem também. Então, beleza, galera. Acho que a gente deu uma boa passada aqui na Série C, nesse início. Acho que vai ser uma Série C comum. Acho que não vai ser mais difícil ou menos difícil. Lógico. Eu acho que vai ser mais difícil, Mike. Fale aí, então. Eu acho porque eu gosto de analisar, eu sou torcedor, sou apaixonado, mas eu gosto de analisar algumas coisas de forma mais racionais. Eu olho o grupo da gente esse ano, é o grupo que tem mais times que são do nosso nível. Porque o 13 subiu, o 13 é do nosso nível, sempre foi. É time que a gente ganha aqui e tem dificuldade de ganhar fora. O Ferroviário nos eliminou. As memórias que eu tenho recente do Ferroviário são jogos duros. Agora teve esse, mas teve Copa do Brasil, teve Série C, eu acho que no final dos anos 90, eu lembro também de um jogo que marcou. Então, tirando o Imperatriz... jogava lá. Oi? Foi o nosso primeiro contato com o Fábio Paredão, era a reserva daquele time do Ferroviário que eliminou a gente na Copa do Nordeste. Exatamente. Não é o nosso grupo, eu só vejo assim, o que a gente deve ter maior facilidade de vencer o Imperatriz e talvez o Globo, que a gente não conseguiu vencer o ano passado, foram 2 empates. Mas lá na Série C de 2014 a gente venceu o Globo, ele era do nosso grupo. Então eu vejo que vai ser mais nivelado, vai ser mais nivelado essa Série C. Mas o time do Confiança, basta analisar que o ano passado a gente fez até aos 35 do segundo tempo, a gente fez uma boa Série C o ano passado, apesar daquele monte de empate, que a gente ficou o campeonato inteiro na zona de classificação. Sim. Mas o time desse ano é melhor do que o do ano passado. Muito mais. Muito melhor do que o do ano passado de início, então, mesmo eu achando que teremos mais dificuldade, mesmo assim eu ainda acho que esse é o ano. Eu vejo esse nivelamento, mas a única pedra no caminho que eu vejo são os times pernambucanos, Santa Cruz e Náutico. A gente sabe que, por mais que eles estejam na crise, sempre aparece alguma grana, é uma vitrine, vão trazer algum jogador aí no desespero e sempre vão conseguir tirar alguma vantagem. Tem o Sampaio, em que pese essa crise que ele vive hoje, tem uma grana aí para receber na Copa do Brasil e sempre monta bons times. E o ABC, eu acho que o ABC, esses anos todos na Série B, ele já criou uma casca. Tem o Frasqueirão, que está difícil de ganhar do ABC lá dentro. Então, eu vejo esses 4 como as grandes forças. E aí eu acho tudo muito nivelado. Não tem grandes distâncias para fazer. Tem a chegada até Imperatriz, que é um pouquinho chato, mas por isso que eu vejo ele um pouquinho mais fácil do que em anos anteriores, que tinha todos esses elementos, mas no ano passado tinha o Remo, jogar lá no Pará, ainda que a gente tenha feito bons jogos lá, não é fácil. Tinha o CSA, eu acho que tinha a viagem ao Acre e o Atlético Acreano surpreendeu todo mundo ano passado, então eu acho que essa Série C, ela é mais fácil, bem pouquinho mesmo, mais tranquila pra gente. Mas a gente só vai ver isso em campo, óbvio, mas olhando só o retrospecto e como os times estão na temporada, então, por exemplo, o 13 está numa crise terrível, teve até a torcida invadindo o estádio, tá negociando com o nosso antigo treinador, Luizinho Empate Lopes, então o 13 não chega não chega tão forte assim, pelo menos no momento ele não precisa de recuperação. Enfim, eu vejo com um pouquinho mais de facilidade do que nos anos anteriores. Hoje o favorito, se fosse hoje, é o Santa, né? Santa é o favorito. Sim, o Santa tá com eu acho que o Santa e o Belo, cara, esse time do Botafogo tá bem ajeitado. Do pouco que eu já ouvi falar dele, de como ele se classificou na Copa do Brasil, tanto classificou, vai ter grana para investir e vai pegar o Tombense em João Pessoa. É um time completamente acessível. Só eliminou o Sport na Copa do Brasil, mas aquele Sport é horroroso. Então eu vejo que o Belo também sai um pouquinho na frente junto com o Santa. Mike, só queria registrar hoje, desfilou o bloco azul e branco, né? A concentração foi na
Orlinha do Bairro Industrial, os amigos proletários aí, Silvio Sou, Mário Bezerra e Dona Joésia, organização total, apoio aí do Confiança, desfilou pelas ruas do Bairro Industrial na tarde de hoje. Foi um cortejo muito bonito. E é mais um segmento aí do Confiança, que o Confiança você vê que tem time de vôlei, tem o Instagram do time de vôlei do Confiança, agora tem o waterpolo, eu tava vendo, é um time do Confiança também, e parece que o futsal do Confiança vai voltar com força total, com um projeto até de jogar a Taça Brasil. Então são esses segmentos todos, incluindo até bloco de carnaval, que você mostra a força de uma instituição que é a nossa desportiva Confiança. Sim, estamos muito bem. A equipe de handebol ganhou um torneio agora esse final de semana. Assim, o Confiança como um todo tá se fortalecendo, tem essas iniciativas em outros esportes. Essa iniciativa do bloco, alguém estava comentando, acho que foi o Warwick, que até em termos de redes sociais tem aparecido as apaixonadas pelo Confiança, tem a memória do Confiança, que é um Instagram que tenta resgatar fatos históricos. Muito bom. Então, estamos crescendo enquanto instituição, enquanto torcida. Isso é muito importante para fortalecer tanto a marca Confiança, falando em uma coisa mais comercial, como fortalecer as raízes dessa geração nova de torcedores que estão vendo aí. Então, essa semana, após as vitórias, se saía na rua, parecia que a camisa do Confiança estava em promoção, porque era muita gente vestindo azul, vestindo a camisa do Confiança, a pirata original, a nova, a antiga. Então, e essas outras questões acessórias ao futebol, elas são importantíssimas para consolidar o Confiança no cenário do futebol sergipano e nordestino. Outro Instagram interessante, Mike, é o ADC Futebol Arte, né? Ele usa quadros famosos e através desses quadros ele constrói memes falando sobre Confiança, tirando onda com o rival. É um Insta que vale a pena ser seguido também. Sim, é muito bom o trabalho dele. Então vamos para as despedidas. Jones, comece aí, diga o que você espera da semana, se despeça da galera, o espaço é seu. Espero uma vitória, a classificação para a Copa do Brasil, espero que o rival continue nessa zica e que a gente continue dando boas risadas. Lucas Oliva, suas despedidas, meu camarada. Abraço, Mike, abraço, Jones. Uma boa semana para todos nós. Última semana antes do Carnaval, né? Tá chegando aí. E eu espero uma bela vitória do Dragão em cima do Lagarto para consolidar de vez esse trabalho aí do nosso querido professor Betinho. Certo, então da minha parte também agradecer a quem nos ouviu até agora, desejar uma boa semana para todos e todas e espero uma vitória. E em relação ao podcast, a gente vai ver um carnaval agora, então a gente não sabe exatamente se vai dar para gravar no domingo de carnaval, mas qualquer coisa a gente faz uma edição especial após o jogo do Lagarto para comentar o jogo e a nossa possível classificação à Copa do Brasil. Fiquem ligados aí no feed e nas redes sociais. Da minha parte, grande abraço, saudações proletárias e uma ótima semana para todos. Fui! Sua luta continuará, outras taças iremos conquistar. Essa é a realidade. Quem foi rei